Olá, meus amores! Vamos dar início à nossa aula de português. Vamos começar por ortografia. Como que se escreve? Junto ou separado? As palavras são as seguintes. De repente, se escreve junto ou separado? Por isso, embaixo, em cima, o que? Chama-se, chama-se e a gente, de nós. E aí, conseguiram saber se escreve junto ou separado? Então vamos ver se vocês acertaram. De repente, por isso, embaixo, em cima, o que, chama-se, chama-se e a gente, de nós. E aí, acertaram todas as palavras? Quem acertou, parabéns! Já já eu irei editar todas as palavras que vocês vão utilizar para completar a atividade da página 32. Fiquem ligadinhos! Agora eu separei para vocês 3 vídeos. Um falando sobre advérbio, outro falando sobre conjunções para vocês entenderem melhor e o último falando de cordel. Vocês conhecem esse gênero textual? Então assistam o vídeo a seguir. Vamos lá! Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Indicam circunstâncias de modo, lugar, intensidade, tempo e outras que iremos ver neste vídeo. Vamos lá! São advérbios de lugar e, como o próprio nome indica, fazem referências a lugares. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. Vamos ver um exemplo. Eu moro ali. O advérbio é ali e modifica o verbo morar, ou seja, o advérbio ali está acrescentando ao verbo morar uma circunstância de lugar, indicando onde eu moro. Em advérbios de tempo temos hoje, logo, breve, ontem, tarde, amanhã, cedo, antes, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, jamais, agora, já, constantemente, enfim, imediatamente, provisoriamente, sucessivamente, sempre. Exemplo: o bebê nasceu ontem. Ontem acrescenta ao verbo nascer uma circunstância de tempo, indicando quando o bebê nasceu. O bebê nasceu ontem. São advérbios de modo, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, assim, e boa parte dos terminados em mente, cuidadosamente, calmamente, tristemente e etc. Exemplo: ele andou lentamente. Então, a maneira que ele andou foi lenta. Lentamente acrescentou ao verbo andar uma circunstância de modo, de maneira, como ele andou. Em advérbio de intensidade temos bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quão, quase, tanto, pouco. E um exemplo: ele bebeu muito. A palavra muito traz um valor de intensidade na frase, indicando o quanto ele bebeu. Ele bebeu muito. São advérbios de afirmação: sim, realmente, perfeitamente, positivamente, efetivamente, incontestavelmente, certamente, deveras. Exemplo: estou realmente empolgado com este show. Realmente é uma afirmação positiva, está afirmando que o show está empolgante. Advérbios de negação: não, tampouco, nem, nunca, jamais. Exemplo: o João não comprou flores para a Ana. Está negando que João tenha comprado flores a Ana. O não traz essa frase a circunstância de negação. Advérbios de dúvida: possivelmente, talvez, aparentemente, supostamente, provavelmente, acaso, casualmente, porventura, quiçá. Exemplo: talvez vá hoje à casa do Rodrigo. Há incerteza nessa frase. Não sei se irei ou não na casa do Rodrigo. Talvez eu vá,
talvez não. Então, talvez é um advérbio de dúvida. Advérbio de exclusão: exclusivo, menos, exceto, fora, salvo, senão, sequer, apenas, somente, só, unicamente. E um exemplo: este escritório é somente meu. O advérbio somente exclui a possibilidade do escritório ser de mais alguém, além de mim. É somente meu. Advérbio de inclusão. Os advérbios de inclusão indicam a inclusão de algo e são também, mesmo, ainda, inclusive, até. Exemplo: a Maria vai viajar, o João também. Perceba que João foi incluído na viagem. O João também vai viajar. Então, também traz nessa frase a circunstância de inclusão. O João foi. Conjunção, como eu já disse, é uma palavra invariável, ou seja, não flexiona nem em gênero e nem em número, e tem a função de unir duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. E o que é oração? Oração é um enunciado que se caracteriza pela presença obrigatória de um verbo. Então, para haver oração, é preciso haver verbo. E se você não sabe o que é verbo, precisa assistir ao vídeo aqui do canal sobre verbo. É muito importante para você entender as conjunções, beleza? Então, diferente das preposições que ligam duas palavras ou dois termos, as conjunções ligam duas orações, estabelecendo entre elas uma relação lógica de sentido. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. João estudou muito, mas não passou no concurso. Exemplo 2. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. E exemplo 3, Margarete cozinha e faz artesanato. Será que esses três exemplos se caracterizam como orações? Então, só para relembrar, para ser oração tem que haver verbo, não é verdade? Então, vamos fazer o teste. Vamos começar pelo primeiro exemplo. João estudou muito, mas não passou no concurso. Temos verbo nesse exemplo? Sim, dois. O verbo estudar e o verbo passar. Então, portanto, aqui temos duas orações. Exemplo 3. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. Também aqui temos dois verbos, o verbo fazer e a locução verbal formada pelo verbo ir, mais o verbo descansar. Então aqui temos também duas orações. E exemplo 3, Margarete cozinha e faz artesanato. Temos o verbo cozinhar e o verbo fazer. Desse modo, temos também duas orações. Então sim, os três exemplos se caracterizam como orações, pois em todos há a presença do verbo, beleza? Veja que no primeiro exemplo, João estudou muito, mas não passou no concurso. Temos uma palavra que liga essas duas orações. E que palavra é essa? É o mas. Então, o mas liga a oração João estudou muito, a oração não passou no concurso e estabelece uma relação de adversidade, pois a lógica seria que João passasse no concurso, já que estudou muito. Concorda? Exemplo 2. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. Temos aqui uma palavra que liga a oração. Já fiz todas as atividades, a oração vou descansar. E qual é? É a palavra logo. Essa palavra estabelece uma relação lógica de sentido entre as duas orações. A palavra logo transmite uma ideia de conclusão. Fiz todas as atividades, logo, portanto, vou descansar. Exemplo 3. Margarete cozinha e faz artesanato. Perceba que a palavra e liga a oração Margarete cozinha, a oração faz artesanato. E o e transmite um sentido de soma, de adição. Beleza? Por estabelecerem Cordel. O cordel chegou ao Brasil com os portugueses. Ele foi inspirado no antigo trovadorismo, onde os poetas que não podiam vender as suas poesias escritas para um povo que não sabia ler, num tempo em que não se existia impressão para imprimir, eles cantavam as suas poesias, declamavam e declamavam em forma de música. Quando chegou a imprensa e começaram a se imprimir as primeiras publicações, então foram feitos pequenos livrinhos, livretos, folhetos, com as poesias que antes eram cantadas pelos trovadores. Esses folhetos eram vendidos pendurados em cordinhas, como cordas de varais, e assim os portugueses as chamavam de cordéis.
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram consigo a tradição dos cordéis. E os sepentistas que haviam no Brasil, povo brasileiro, poetas naturais que repetiam seus versos improvisados em praça pública, tiveram a oportunidade de escrever seus versos em papéis, em folhetinhos, em pequenos livrinhos e pendurar nos cordéis para vender a sua arte. O cordel é uma poesia muito bem elaborada, com o número certo de versos e sílabas em cada estrofe. Você sabia que o cordel é considerado um patrimônio cultural e tem até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordéis? O cordel é uma tradição muito importante do povo brasileiro, principalmente da região Nordeste. E é uma arte muito bonita, muito bem elaborada, que conta não só as tradições do povo, as lendas, mas também fala de assuntos muito importantes e é usado amplamente para levar ao povo literatura, diversão, emoção e conhecimento.